Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem a todos. Está começando mais um programa de todo o coração. Está no ar o Bispo de Caruaru com o seu programa, cujo lema episcopal é também o tema do programa. Após 15 dias de ausência, e você sabe, e se não sabe, eu quero lhe informar e ao mesmo tempo também me desculpar, eu estava na Assembleia dos Bispos do Brasil. De volta, retomo com alegria, de todo o coração, esse programa que é feito, você sabe muito bem, é feito de todo o coração para alcançar o coração de Jesus e também para chegar até o seu coração e a sua alma. E o programa é especial porque o princípio dele, a parte principal, ou como dizem numa linguagem televisiva, o carro-chefe, é a meditação do Evangelho de domingo. Estamos chegando ao 5º domingo da Páscoa, tempo da alegria, tempo da ressurreição, tempo de vida. Mas note bem, a nossa fé no Cristo ressuscitado é nele, não nos milagres que ele fez, não nas palavras que ele pronunciou, mas simplesmente porque é um dado de fé. Ele ressuscitou, como havia dito, como havia prometido. No entanto, os discípulos não haviam compreendido que ele deveria ressuscitar ao 3º dia. É muito interessante isso. Veja quantas vezes Nosso Senhor falou aos discípulos que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser julgado pelos anciãos, ser condenado, morrer e, ao mesmo tempo, ao 3º dia, ressuscitar. Várias passagens da Sagrada Escritura afirmam isso. Os discípulos ainda não haviam compreendido que ele deveria ressuscitar no 3º dia. Assim também, muitas pessoas creem em milagres, acreditam em Deus, pedem as suas graças e, no entanto, nunca tiveram um encontro com o Senhor ressuscitado. A prova da ressurreição não é o sepulcro vazio, não são os lençóis mortuários dobrados ao lado do túmulo de Jesus. A prova da ressurreição é a fé naquilo que ele disse. É, portanto, o 5º domingo da Páscoa. Assim como domingo passado Jesus se apresentava dizendo-nos: eu sou o bom pastor. Agora ele se apresenta dizendo-nos: eu sou a videira e vós sois os ramos. O meu pai é o agricultor. Ora, nós sabemos que a videira é o fruto ou é a planta da qual se produz a uva, de que é feita também o vinho. Muito interessante também notar, no capítulo 13 do livro dos Números, lá no Antigo Testamento, que a terra prometida, aquela terra que o povo judeu tanto procurava, a terra que corria leite e mel, aquela terra teria videiras tão grandiosas que os seres humanos carregariam os cachos de uvas em suas costas. Tamanho era a quantidade de uvas produzidas na sua grandeza e também em sua qualidade. Jesus é a videira. Vejamos por quê. A videira produz o vinho, aquele mesmo vinho que na Quinta-feira Santa ele oferece no cálice dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança, o vinho que é transformado em sangue. E para que a uva produza o vinho, ou para que aquele sumo da uva se transforme em vinho, é necessário que ele seja amassado, seja pisado. Assim foi Jesus na cruz. Foi torturado, foi humilhado, foi massacrado, foi pisado. E com o seu sangue derramado, nos deu o vinho novo da salvação.
Este evangelho é profundamente eucarístico nesse sentido. Jesus é a videira verdadeira. Muito interessante também que o povo da Antiga Aliança, quando avistava o Templo de Jerusalém, sobre o pórtico principal, aquela porta grandiosa do Templo de Jerusalém, lá estava gravada, esculpida, melhor dizendo, um cacho de uva bem grande, dourado, com suas folhas, as folhas da parreira. Pois bem, tudo aquilo que estava predito no Antigo Testamento, no livro dos Números 13, no Templo de Jerusalém, acima do seu pórtico, é Jesus, a verdadeira videira que nos dá a vida em Deus. Por isso ele diz, o Pai é o agricultor, é o Pai que irriga, é o Pai que aduba, é o Pai que cuida daquela videira, daquele parreiral. Mas também ele diz, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o cortará. Todo ramo que em mim, quando nós não estamos ligados a Jesus, o Pai nos corta. E a mínima experiência que nós temos em agricultura ou até mesmo em jardinagem, nós sabemos que os caules que não estão ligados ao tronco de qualquer árvore, seja ela frutífera ou de ornamentação, aquelas folhas secam. E é também incrível perceber pessoas que pela falta de fé, pela falta de oração, são pessoas secas, pessoas áridas, pessoas tristes, pessoas que perderam a alegria de viver, perderam o entusiasmo, porque secaram sem Deus. Ao passo que todo ramo que dá fruto, isto é, aqueles que estão ligados a Jesus por uma vida de oração, por uma vida sacramental, onde nós recebemos a graça de Deus, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Quais são os frutos? Os frutos do amor, os frutos da longanimidade, da benignidade, do perdão, da misericórdia, da caridade. Mas quantos frutos bons nós podemos produzir quando estamos ligados a Deus. Por isso ele usa, no versículo 4, um verbo que é pouquíssimo utilizado em nosso vocabulário usual. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nós vivemos o tempo da sociedade volúvel, dos relacionamentos descartáveis, onde as pessoas, por interesse ou para simplesmente suprir as suas carências, elas se ligam umas às outras, são aqueles ficantes que os jovens costumam utilizar em seu linguajar, mas não têm o compromisso de permanecer na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos fáceis e nas circunstâncias difíceis. Já o verbo permanecer, não. Ele significa o compromisso que eu tenho de permanecer mesmo, de ficar com Deus até o fim. Custe o que custar, doa o que doer. O meu compromisso é da permanência e não apenas de ficar alguns momentos num relacionamento volúvel e descartável. Em segundo lugar, ou em terceiro, ele diz também, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que a gente faz sem Deus é infértil, não é fecundo, é passageiro, seca, se acaba um dia. E ainda ele diz que o Pai também vai cortar aqueles que não derem frutos, aquelas folhas que não dão ramos.
Na agricultura ou na jardinagem, mais uma vez eu evoco a nossa experiência, nós costumamos usar a expressão podar. Podar uma roseira para que ela produza mais rosas, podar uma árvore frutífera para que ela produza mais frutos. E as podas da nossa vida, hein? Havia uma amiga minha, já citei ela aqui, já falecida, Carmita Overbeck. Ela costumava dizer, é preciso ter sabedoria e força para suportar, para aguentar as podas da vida. Quantas vezes Deus nos poda, tirando-nos aquilo que nós gostamos, tirando-nos também aquela pessoa que nós amávamos tanto. São as podas da vida, são as podas de Deus. E eu gostaria muito que você também refletisse sobre isso, porque nós precisamos produzir frutos. E para que esses frutos sejam abundantes, eles precisam ser diretamente originados de Deus. Aceite também, querido irmão, caríssima irmã, as podas da vida, as podas que Deus nos impõe. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Fique agora com o intervalo. Nós voltamos já já com o programa De Todo o Coração. Está chegando o Padre Aloísio Ricardo, um bom diretor espiritual que vai meditar conosco o Salmo 42 em seus primeiros versículos. É um dos mais bonitos salmos, porque o salmista compara a nossa busca de Deus a uma sede, ou então a uma corça, que dá o nome também à corrida. Dar uma corça significa uma carreira. A nossa busca de Deus deve ser ágil, com pressa. Mas, ao mesmo tempo, também, esse salmo nos faz uma pergunta inquietante. Talvez o Padre Aloísio vá, no próximo sábado, continuar. Por que te entristeces, ó minha alma, a gemer no meu peito? Mas vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Como é bom estar com você no programa De Todo o Coração. Como é bom rezarmos e olharmos a nossa vida com esse olhar também atento à vida espiritual. E nada mais agradável do que olhar para a vida com um olhar espiritual, mas também reconhecendo na vida espiritual aquilo que é possível e é necessário para o nosso crescimento. Nós iremos caminhar agora meditando sobre os Salmos. Os Salmos são os livros de oração da igreja. No seminário, nas casas religiosas, nas comunidades de consagrados, no mundo inteiro, do bispo ao consagrado mais jovem que entra numa ordem, numa congregação, no instituto, recebemos como missão rezar os salmos. Chama-se Liturgia das Horas. A liturgia nas horas canônicas ou nas horas do dia, nos voltarmos para o Senhor em oração, em louvor, em gratidão, com os salmos. Porque os salmos expressam ou são espelho, como diz Santo Atanásio, que os salmos são espelho da nossa alma ou da nossa vida. Nos salmos nós encontramos um pouco do que vivemos ou aquilo que estamos vivendo. Nos salmos nós encontramos as palavras que às vezes não sabemos dizer para Deus, mas alguém que já experimentou e viveu o que vivemos conseguiu encontrar palavras para se expressar, voltando-se para Deus em louvor, em oração, em gratidão. A espiritualidade da igreja é movida também pela salmodia, pelos salmos, onde todos os dias podemos escolher um salmo para meditar, para rezar, para trazer para a nossa vida as consolações e a orientação de Deus para nós. Por isso, hoje,
eu quis escolher o Salmo 42, onde não vou ler todo, mas um versículo que pode nos ajudar a rezar. O Salmo diz: como suspira a corça pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei contemplar a face de Deus? Dia e noite, as lágrimas são meu alimento, porque toda hora me perguntam: onde está o teu Deus? Vejam como o salmista expressa aqui a sua saudade de Deus, a sua nostalgia. Isso me faz perguntar também a mim e a você também. A sua saudade de Deus, como está? Quais são os anseios da sua alma, a sede do seu coração? Há pessoas que têm como descobrir que sede sente quando elas estão na solidão, quando estão em um momento de silêncio, elas conseguem descer tão profundamente no coração que conseguem dizer o que de fato está lhe inquietando ou a saudade que tem. Às vezes expressa numa frase dizendo: eu desejo não sei o quê, parece que está faltando algo dentro de mim, parece que está me faltando alguma coisa, parece que eu estou incompleto, tenho isso, tenho aquilo, tenho tudo, mas estou incompleto. Qual é a sede que está a gritar dentro de você? Aqui trata-se de uma sede que é espiritual. Esta sede que o salmista diz: minha alma tem sede de Deus. O catecismo da igreja diz que nós fomos criados para desejar a Deus, para querer Deus. Mas diz também a tradição da igreja, diz também os santos padres, que a busca por Deus é tão necessária, que passa por 3 estágios. O primeiro deles é o estágio da inteligência. A nossa inteligência tem sede de Deus a partir do conhecimento, a partir da verdade, onde somos iluminados na inteligência a encontrar algo mais profundo. Mas também sentimos sede de Deus a partir do coração ou da vontade. Parece que nos falta, mesmo tendo o amor das pessoas, mesmo tendo o amor dos mais próximos, mesmo tendo o amor do pai, da mãe, do irmão, do amigo, da amiga, do cônjuge, mas parece que falta ainda o amor que é eterno. Outras vezes, a vontade. Parece que surge dentro de nós um anseio, uma sede de realização, uma sede de amor que não morre, de algo que nos realize de verdade. E a pergunta é: o que o teu coração, a tua inteligência e a tua vontade gritam como sede? Ou por quem grita a tua alma, o teu coração, a tua inteligência? Quando parece estar ausente isso tudo, o salmista diz: dia e noite me perguntam, e eu choro, e eu fico inquieto, as lágrimas parecem me cair dos olhos, porque meu alimento é te encontrar. Vejam que descoberta faz o salmista. Ele descobre que mesmo tendo aquilo que lhe é necessário, mas quando ele toca no mais profundo da alma, no mais profundo do coração, ele descobre que tem anseios, que tem sede, que tem uma necessidade que vai para além do que possa ser conquistado nesse mundo.
Ele diz: dia e noite eu choro, porque minha alma deseja por ti. E muitos me perguntam: onde está teu Deus? Muitos veem a situação daquele homem, a situação daquele salmista, e percebem que ele está buscando por Deus. E percebem que ele está buscando por aquele que lhe dá pleno sentido de vida. E é por isso que ele busca. Do contrário, quando percebe também a ausência, quando o homem percebe a ausência dessa sede divina, lhe ocorre também, como fala no profeta Isaías, como alguém que está cavando porque tem sede uma cisterna, mas ela está cheia de rachaduras, ela está vazia. Como alguém que está cavando, procurando água, mas não a encontra. A inteligência, quando não encontra com a verdade que é Deus, como disse Santo Ambrósio, quando não encontra com a verdade, ela fica cheia de rachaduras, fica seca, vazia. Depois, o coração, quando não busca saciar em Deus, ele fica cheio de dúvidas e perturbações. Jesus já nos alerta: por que tantas perturbações e dúvidas no coração? É preciso crer. A ausência da fé ou da experiência do amor eterno no coração aumenta as perturbações e as dúvidas. E o terceiro elemento é na vontade. Na ausência dessa sede por Deus na nossa vontade, nos falta forças, nos falta energia, nos torna pessoas adoecidas na vontade, como falávamos há alguns programas atrás. Também está em nosso programa, como sempre, nos dando alegria e a honra, o Padre Adriano Davi, mestre em liturgia, que vai nos falar sobre eucologia. Não é ecologia, hein? Eucologia. São duas palavras gregas que juntas dizem ou significam o estudo da oração. São palavras que se tornaram orações. Toda missa, ela tem uma eucologia. Não são palavras vazias, não são poemas compostos por autores famosos. São palavras de oração. E é exatamente isso que, com uma propriedade maior, o Padre Adriano vai nos explicar. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que sempre está conosco no nosso programa De Todo o Coração. Esse é o nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia, onde a gente partilha um pouco sobre a liturgia deste final de semana, sobre o tempo litúrgico, sobre algum aspecto da Sagrada Liturgia que nos ajude a rezar, a celebrar melhor os mistérios da nossa fé. Este final de semana, nós iremos entrar no quinto domingo da Páscoa. Não quinto domingo depois de Páscoa, mas quinto domingo da Páscoa. É Páscoa. Nós estamos celebrando a Páscoa, a passagem de Jesus, que é a nossa Páscoa, a nossa vida, a nossa ressurreição. E neste domingo, neste final de semana, o centro, a palavra de Deus vai girar em torno do permanecer, da videira. O Evangelho é a videira verdadeira que é Jesus e que nós estamos enxertados nele. Um Evangelho completamente pascal, um Evangelho que nos fala do batismo, da Eucaristia, da nossa permanência com ele. Eu gostaria, neste nosso programa, de partilhar e meditar com você sobre a eucologia deste quinto domingo de Páscoa, sobre as orações deste quinto domingo da Páscoa. A oração da coleta, a oração para as oferendas e a oração pós-comunhão. 3 orações que irão nos ajudar a entrar, a permanecer nesse mesmo Jesus, Páscoa, ressuscitado. A oração da coleta vai justamente rezar o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa
e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei, com o auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. O que é que a oração reflete, diz para a gente neste quinto domingo da Páscoa? Primeira coisa, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, o mistério da passagem, o mistério da morte e ressurreição, o mistério já realizado em nós no batismo, proclamado em cada Eucaristia. É este mistério que a gente pede ao Deus eterno e todo-poderoso que realize agora na celebração, na nossa vida, no nosso coração. E aqueles que foram batizados na vigília pascal, aqueles que o Senhor se dignou renovar pelo santo batismo, concede a eles, com o auxílio da vossa proteção, dar muitos frutos e chegar à alegria eterna. Mas não só a eles. É como se a gente quisesse dizer assim, Senhor, o Senhor já concedeu isso a gente. O Senhor já realizou na nossa vida o quê? O mistério da Páscoa, o mistério pascal, por meio do batismo e das celebrações, para que a gente produza frutos, para que a gente dê frutos e possa chegar ao céu e possa chegar às alegrias eternas, como a gente reza nesta oração coleta. Essa é a função dos sacramentos, essa é a função da Páscoa, fazer com que a gente testemunhe isso, produza frutos. Olha a videira, permanecer em Jesus é dar frutos, frutos que permanecem, frutos que vão até a vida eterna. A oração sobre as oferendas, o padre vai rezar assim: ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que conhecendo esta verdade, a testemunhemos pela prática de boas obras. Novamente, uma afirmação e um pedido. A afirmação é que a Páscoa realizou em nós o intercâmbio. A nossa humanidade está divinizada. A nossa humanidade está ressuscitada. E esse intercâmbio faz com que todos nós, seres humanos, participemos desta divindade. Participemos, se agora não de forma concreta, visível, participemos já desta ressurreição que será plenamente em nós, feita em nós na vida eterna. Fazei que, qual é o pedido? Conhecendo esta verdade de fé, a gente possa testemunhá-la pela prática de boas obras, bons frutos. Permanecer no Cristo é produzir bons frutos. A oração depois da comunhão, nós iremos rezar o seguinte: Senhor, nós vos pedimos, permanecei com vossa misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Novamente, amados irmãos e irmãs, permanecer junto do Senhor. Permanecendo, a gente vai conseguir passar do homem velho para o homem novo, da mulher velha para a mulher nova. Somente se a gente for capaz de permanecer. Permanecendo nele, produziremos frutos. E o fruto concreto, que será o grande testemunho no mundo, é justamente a nossa passagem, a nossa Páscoa de vida velha à vida nova. Essa é a Páscoa que nós devemos fazer. Por fim, para concluir, como é que a gente permanece? Como é que a gente consegue permanecer nele? Ou melhor, como é que ele permanece na igreja? Por três coisas. Primeira, pela Sagrada Escritura. A Escritura, porque é por onde ele nos fala. Sagrada Escritura proclamada na Assembleia Litúrgica não é letra morta, não é um livro que se abre e a gente lê alguma coisa, mas é um livro que ganha vida, que se encarna na minha voz e chega aos nossos ouvidos com força performativa. Chega aos nossos ouvidos para transformar, para converter, para mudar,
para fazer, realizar em nós essa passagem do velho ao novo. Emaús, não ardia o nosso coração quando ele nos falava por meio das Escrituras? Segunda forma que Jesus permanece na igreja é por meio da Eucaristia. Todas as vezes, vai dizer São Paulo aos Coríntios, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperamos a vossa vinda, esperamos a vossa salvação. Permanecer todas as vezes requer rito, requer repetição. Então, por meio da Eucaristia, a gente torna presente, presentifica esse mistério pascal de Jesus, a sua cruz e ressurreição. Este evento se torna presente em nós e nós nos tornamos presentes no evento de salvação, no evento pascal, morte e ressurreição de Jesus. Por fim, o Senhor permanece na comunidade eclesial, na comunidade que se reúne e já aponta para o reino definitivo. Amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus essa graça, a graça de dar frutos, a graça de praticar obras boas, a graça de passar da antiga à nova vida. Só assim a gente produz frutos que permaneçam e só permanecendo nele produziremos frutos justos, frutos de verdade. Deus te abençoe, um bom sábado, uma boa celebração da Eucaristia no 5º domingo da Páscoa, que possamos, escutando o Evangelho, comungando de Jesus, permanecer no seu amor para celebrarmos bem os santos mistérios. Deus te abençoe. Concluímos assim o nosso programa de todo o coração. Eu estava com saudade. 2 sábados sem gravar, sem poder chegar ao seu lar, sem alcançar o seu coração e sem atingir a sua alma. Mas agradeço muito ao Padre Fábio Severino, o pároco da Catedral, que me substituiu. Agradeço a vocês que mantiveram a audiência e peço a Deus que os abençoe a todos. Ao Padre Fábio, Padre Aloísio, Padre Adriano, Padre Dijaclésio, Isaías, o nosso produtor e a sua esposa, como também a todos aqueles que nos assistem e rezam, meditando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e um abençoado final de semana. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.